A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Anderson Nunes e estamos aqui para a gravação de mais uma pré-aula. Hoje, lição de número 3, que tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Textuário: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Atos capítulo 3, versículo 12. A verdade prática dessa lição diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 3, versículo 11 ao 19. Introdução. Essa lição mostrará as marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus no centro de tudo o que se ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Falando a respeito dessa lição e lendo esta introdução, vamos para o contexto do texto. Aqui o texto fala a respeito da pregação do Evangelho ali no pórtico de Salomão por Pedro. E no contexto está um grande milagre, a cura de um coxo de nascença. Esse coxo, ele era colocado ali na Porta Formosa. Esta Porta Formosa que, segundo Joséfo, tinha 23 metros de altura e era muito linda, feita de bronze. E segundo Flávio Joséfo, a luz do sol fazia que ela ficasse muito linda, porque ela brilhava e era vista por todos como algo maravilhoso. E esta porta, que era realmente a mais linda das portas, esta porta leste, chamada de Porta de Nicanor, ela dava acesso do ato dos gentios ao ato das mulheres. E ali era colocado um homem todos os dias para mendigar, para pedir esmolas. E de forma que este homem estava ali há muito tempo, era conhecido de todos. E todos sabiam que este homem era um mendigo. E ele estava ali todos os dias a pedir esmolas. E ali nós vemos que no contexto, no mesmo capítulo 3, Pedro e João, eles sobem ao templo para a oração. O judeu, ele tinha 3 orações importantes no templo, que era a terça hora, às 9 horas da manhã, onde aconteciam os sacrifícios da manhã, ao meio-dia, e a hora nona, meio-dia, que correspondia à hora sexta do judeu, e a hora nona, que corresponde às 15 horas da tarde, ou 3 horas da tarde, onde aconteciam os sacrifícios da tarde. Essa oração era a oração mais movimentada, uma oração muito importante, e Pedro e João, amigos de oração, vão subir para a oração. E quando eles estão passando pela porta de Nicanor, a porta formosa, esta porta linda, a qual já citei, ali está um homem assentado pedindo esmolas. E vemos que quando ele pede uma esmola a Pedro e João, Pedro vai responder no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E este homem, então, levantando-se, e Lucas, agora no versículo 7, ele fala
como médico, porque Lucas era médico, ele que escreve o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, ele vai dizer, e logo este homem se levantou e seus pés e tornozelos se firmaram, e ele saiu pulando, saltando e adentrou ao templo. E este milagre se tornou público e todos viram, porque todos conheciam este homem. E veja que Pedro vai usar deste milagre, que foi notório a todos, para a propagação do evangelho, para a pregação do evangelho. Tópico 1. A igreja que prega as escrituras. Ponto 1. As escrituras revelam Deus. Veja que realmente Pedro, ali ele prega as escrituras, ele prega uma mensagem após esse milagre. E lembrando já, nesse ponto 1 do primeiro tópico, que Pedro era um pregador pentecostal. E nós somos pentecostais. Realmente, nós somos pentecostais e estamos aprendendo nesse trimestre a respeito da igreja de Jerusalém. E nós vemos que esta igreja, que tinha doutrina, comunhão, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esta igreja, quando lemos em Atos 2, as suas características são características de uma igreja pentecostal. A igreja primitiva era uma igreja pentecostal, pois tinha palavra de ousadia, graça, poder de Deus, como Pedro pregou ali. Ele já havia pregado em Atos 2, agora em Atos 3 está pregando. Em Atos 2, cheio do poder de Deus, prega, e quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Agora aqui em Atos capítulo 3, ele vai pregar após esse milagre, e o número de fiéis, de crentes em Jerusalém, passará de 5.000. Então veja que eles saem de 120 ali do dia do Pentecoste, agora já são mais de 5.000 pessoas que estão abraçando a fé. Então veja que realmente Pedro é um pregador pentecostal. E falando de pentecostalismo, lembramos que nós não somos cessacionistas, porque tem que falar isso por conta da mensagem que Pedro prega, que é uma mensagem cheia do poder de Deus. Os cessacionistas creem que o uso dos dons estava fadado à era apostólica. Morrendo o último apóstolo, cessou-se os dons. Nós não somos cessacionistas. Nós não somos adeptos da teologia reformada, mas nós somos adeptos da teologia clássica pentecostal. E esta é continuista, ou continuista. Cremos na atualidade do uso dos dons. O uso dos dons são atuais e ainda estão em evidência. A nossa mensagem é uma mensagem cristocêntrica, cheia de poder e de graça. Realmente tem o conhecimento, mas também tem a graça, porque nós pentecostais cremos que realmente os dons estão distribuídos à igreja. Cremos em sonhos, cremos em visões, revelações, profecias, mas todas estas têm um crivo: a palavra de Deus. Os pentecostais são escriturísticos, e a mensagem pentecostal, a pregação pentecostal, realmente é uma pregação diferente, porque é uma pregação cheia do poder de Deus. Nós sabemos realmente usar as retóricas. Temos mestres, doutores, sabemos dissecar entre uma sala de estudo, uma aula e uma pregação, retóricas diferentes. Somos pentecostais e somos adeptos do ensino, mas também temos uma pregação pentecostal dentro de uma retórica pentecostal, que os irmãos bem conhecem o que é uma pregação pentecostal. As escrituras revelam a Deus. Como eu disse, Pedro aproveita a oportunidade do milagre, que o povo está todos olhando para ele, ou para eles, Pedro e João. Ele aproveita para pregar a palavra.
Pedro, um pregador pentecostal. E veja que realmente aqui ele usa da atenção que ganha para anunciar a Jesus. Veja que ele usa aqui no tópico 1, subtópico 1, ele usa todo o Velho Testamento, a Taná, que é as Santas Escrituras dos judeus, o Velho Testamento, apesar de não ser 39 livros, serem divididos de forma diferente, Torá, que é o Pentateuco, os profetas, dividido em dois, profetas anteriores e posteriores, isso ao cativeiro babilônico, e também os livros de sabedoria, os escritos. Então veja que essa divisão corresponde realmente aos 39 livros da Bíblia cristã, do Velho Testamento da Bíblia cristã. E dentro desse contexto, Paulo pega tanto a Torá como os profetas e os escritos para anunciar Jesus, porque esta era a pregação da igreja primitiva, vendo a pregação de Pedro e a pregação de Paulo, toma os dois como exemplo, eles usam o Velho Testamento, a Taná, para mostrar Jesus no Velho Testamento e pregar Jesus para os judeus e também para os gentios. Veja que Pedro começa pregando só para os judeus, depois para os gentios, e Paulo prega tanto para judeu como gentio e para todos. Paulo é o apóstolo dos gentios. Então vai usar o Velho Testamento para anunciar Jesus, mostrando Jesus no Velho Testamento. E isto realmente Pedro faz muito bem ali usando aquele momento. E veja que aqui no ponto 2, as Escrituras testemunham de Jesus, e o próprio Jesus vai dizer em João, capítulo 5, versículo 39, dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está dizendo, as Santas Escrituras, ele disse mais de uma vez isso, e dissecando realmente a Taná para eles, falando realmente dos escritos de Moisés, que são a Torá, também os profetas e os livros de sabedoria, os escritos, que anunciavam, falavam a respeito de Jesus. E ele vai dizer que a palavra de Deus testifica dele. Quando lemos Isaías, está realmente explícito do que está falando do Messias, está falando de Jesus, o profeta messiânico. Dentre outros textos, desde Gênesis, nós vamos ver até Apocalipse, falando a respeito de Jesus. E no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, apontando para a pessoa de Jesus. Nós vemos que realmente o Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus e para a cruz de Cristo. E toda a mensagem realmente, como ensinou Martin Lloyd Jones, falando que toda mensagem deve começar pela cruz e terminar na cruz, porque realmente a cruz é o maior símbolo do cristianismo e as nossas mensagens devem apontar para a cruz. E realmente o Velho Testamento aponta para a cruz de Cristo. E nós vemos, falando a respeito disso, que as Escrituras testemunham de Jesus e que colocam Jesus como centro. A palavra de Deus coloca Jesus como centro da Bíblia. E também era a compreensão de Pedro colocar Jesus no centro. Não somos nós que somos o centro. Jesus é o centro. Ele é o centro. E as nossas mensagens devem ser realmente cristocêntricas. E falando a respeito de revelação de Deus, falando das Santas Escrituras, que é a revelação de Deus ao homem, e nós cremos na inspiração verbal e plenária. Verbal porque Deus soprou a esses homens, 40 homens, que escreveram as Santas Escrituras, no período de mais ou menos 1500 anos. Ele soprou, inspirou, verbal por isso, e plenária porque de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E nós vemos que esta revelação, que é chamada de revelação,
especial, temos a revelação geral, que através da criação, quando olhamos para a criação, de modo que vemos que entendemos que até mesmo os cientistas hoje apontam que realmente é impossível do nada ter sido criado tudo isso, ou gerado tudo isso que vemos. Tem várias teorias que não vamos entrar aqui, mas realmente o deísmo diz que o cosmos foi organizado. Alguém organizou tudo isso. E realmente isso aconteceu. Um ser superior, como eles chamam, que sabemos que é Deus, organizou, orquestrou tudo isso e trouxe realmente organização ao cosmos, do caos à organização, como vemos em Gênesis capítulo 1, o Criador colocando em ordem o cosmos. Vemos que realmente Deus criou todas as coisas, e a criação é realmente a natureza, aponta para uma revelação geral, apontando que há um Criador, que Deus criou todas as coisas. E temos também a revelação especial, e podemos falar da palavra de Deus como revelação especial, aquilo que é escriturístico, que foi inspirado por Deus. Também o Deus encarnado, a maior revelação de Deus aos homens, a sua cópia autêntica, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E também vemos que esta revelação especial, que são as Santas Escrituras e o Verbo de Deus encarnado, o Logos, a Palavra, esta revelação especial. E olhando para isso, Cristo como centro, lembramos que realmente a nossa mensagem, a nossa pregação deve ser cristocêntrica, como foi a de Pedro lá em Jerusalém, no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão, ele era próximo ao muro, ali, como já vimos, no leste do templo, e ali uma área coberta, que segundo o mesmo que já citei, Flávio Joséfo, dizia que este Pórtico de Salomão foi construído em cima do antigo alicerce ou do resto de construção que havia do templo de Salomão. E por isso é chamado de Pórtico de Salomão. Essa construção aqui já é o templo de Herodes. Havia 2 templos. O de Salomão, que foi destruído na invasão de Nabucodonosor, no ano 586 a.C., ele foi destruído, ou parcialmente, e depois, feito o segundo templo, quando eles retornam do cativeiro babilônico, o templo de Zorobabel. Este templo de Herodes é uma reforma do segundo templo, e esse templo é um templo bonito, mas não chega a ser como o de Salomão, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas é um templo bonito que ele reformou. É o segundo templo reformado, então, por Herodes o Grande. Então, veja que a nossa mensagem, como foi a de Pedro ali no Pórtico de Salomão, aproveitando a oportunidade. O pregador pentecostal não pode perder a oportunidade de anunciar Jesus. E Pedro não perdeu a oportunidade e anunciou Jesus. Uma mensagem cristocêntrica. Jonathan Edwards, que viveu no século XVIII, nos Estados Unidos, ele, que era reitor da Universidade de Princeton, um grande teólogo, pregador, é ele que pregou aquela mensagem, aquele sermão, almas na mão de um Deus irado, que as pessoas se apegaram aos alpendres do templo para não cair no inferno. Tamanho temor que caiu sobre a igreja naquele dia. Este homem não era só um intelectual, mas também era um pregador da palavra. E ele era reitor da Universidade de Princeton. E um dia um aluno, tentando impressionar o seu mestre, pregou uma mensagem falando a respeito de antropologia, iniciando lá por Gênesis, e disse
tudo aquilo que ele sabia a respeito do homem, da formação do homem, da origem do homem e tudo a respeito do homem. E quando terminou a sua prédica, perguntou ao seu mestre: o que o senhor achou da minha pregação? E ele respondeu de modo enfático: fraca. Ele falou: por quê? Eu falei tudo que sabia a respeito da antropologia. Por que foi fraca? E Jonatas Eduardo responde: porque faltou Jesus. Realmente a nossa mensagem tem que ter Jesus. Como já citei Martin Lloyd-Jones, que dizia que a nossa mensagem deve apontar para a cruz e terminar na cruz. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que ter Jesus, senão realmente ela é uma mensagem fraca, precisa do conhecimento, precisa dos contextos que são importantíssimos, contexto histórico, religioso, contexto geográfico, político e assim por diante. É necessário, mas não pode esquecer, tem que apontar para a cruz, tem que apontar para a pessoa de Jesus. Ponto 3, as Escrituras, as Santas Escrituras, confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o pecado e confronta o homem. Atos 3:19 que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro está dizendo: vocês têm que se arrepender, vocês são pecadores. E como já dizia um grande teólogo, só encontra o caminho do céu aquele que reconhece o seu pecado, aquele que se arrepende, que cai em si como filho pródigo e entende que é pecador e necessita de um Salvador. E veja que realmente a palavra de Deus nos confronta. Como Tiago, no capítulo 1 da sua carta, versículo 23 ao 24, ele vai fazer uma analogia entre a palavra de Deus e o espelho. Ora, o espelho nos confronta. Cada vez que olhamos para o espelho nos confronta. Não tem como olhar para o espelho e não tomar uma atitude. Sempre vemos que o espelho está nos confrontando e sempre há algo a ser melhorado. O espelho nos diz isso. E nós sempre estamos fazendo alguma coisa em frente ao espelho, porque ele nos confronta. E assim a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus realmente confronta o homem. Vemos hoje, infelizmente, em nossos púlpitos, principalmente na internet, no YouTube e outras ferramentas da web, mensagens egocêntricas, humanistas, chamada de teologia coach, que vem amassagear o ego, dizendo que você é o centro, que realmente você é isso, você é aquilo, e coloca o homem como centro. Não, você não é o centro. Jesus é o centro. Nós precisamos nos arrepender. Mensagem que não transforma, mensagem que não confronta. O que temos pregado tem confrontado? O que temos pregado tem trazido mudança a esse indivíduo? Porque o nosso maior exemplo de pregador é Jesus. E Jesus, em João, no capítulo 3, ele não tem esse tipo de mensagem, ele não é um coach. Jesus é um pregador que confronta o seu ouvinte. Ele diz a Nicodemos, um grande mestre da lei, que fazia parte do sinédrio. Ele não vai olhar, não, ele é do sinédrio, ele faz parte da cúpula da religião, ele é o STF dos judeus daquela época. Não, ele não se amedronta, mas ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então veja que realmente a mensagem tem que confrontar. Nós temos que pregar mensagens que mudem o homem. O que adianta você pregar e alguém dizer que aceitou Jesus?
e continuar na mesma vida. Aceitar Jesus realmente, aquele que aceita Jesus, ele tem em sua vida mudança. E aqui Pedro vai usar o grego metaneu, que sai a palavra metanoia, que é mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de conduta. O homem é mudado, como escreveu Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As demais coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mudança de vida. Tem que realmente mudar. Tem que deixar algumas coisas de lado. Alguns desejos, algumas vontades têm que morrer para nós seguirmos a Cristo. Como Cristo, o nosso exemplo de pregador, disse em Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Sim, as suas vontades, o velho eu, o velho homem, que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 4, o velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Deixemos ele, nos despojemos dele, e nos revistamos do novo homem que segundo Deus é gerado. Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Evangelho fala de negar a si mesmo, de renúncia, fala realmente de cruz. Cruz fala de sofrimento, vitupério, vergonha, sofrimento. O Evangelho nos traz isso, realmente, mudança de vida, mortificar o velho homem, como escreveu Paulo em Romanos capítulo 6, que o velho homem está crucificado com Cristo. Então, o Evangelho nos confronta. O Evangelho, a palavra de Deus, confronta o homem. Essas mensagens que não traz confronto, essas mensagens que não confrontam e não traz ao homem uma ideia que ele tem que mudar, está levando o homem para o céu? O que adianta alguém dizer que aceitou Jesus, mas não está caminhando para o céu? Temos que tirar o Evangelho, por isso que os nossos pais chamavam de conversão. Está andando para uma direção e passa a andar em direção a outra. Quem serviu sabe o que é uma conversão. Mudança de sentido. Estávamos caminhando para o inferno, agora o homem passa a caminhar para o céu, quando ele é confrontado pela palavra, e entende que realmente precisa de mudança, entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, e agora passa a andar em direção ao céu. Tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. Esta igreja é a igreja primitiva, que Pedro fazia parte. Mas essa igreja parece muito com a igreja Assembleia de Deus, da qual fazemos parte, aqui em Joinville, Santa Catarina, e temos como presidente pastor Sérgio Melfior. Esta igreja que prega no poder do Espírito, porque a pregação do Evangelho não é apenas um discurso vazio. A pregação do Evangelho, ela tem poder de Deus. E veja que realmente Pedro pregou cheio do Espírito Santo. Pedro está pregando aqui em Jerusalém, próximo ao templo, no pórtico de Salomão, dentro do átrio do templo, para uma multidão. E veja que, diferente de Atos 2, que ele permanece ali e quase 3.000 almas aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aqui Pedro é preso após ele pregar, e ele não vê a conclusão disso, mas as pessoas aceitaram a Jesus. Este é o poder do Evangelho. Veja que Billy Graham, o grande pregador da nossa era, um dia o acusaram que ele fazia emocionalismo e por isso as pessoas aceitavam a Jesus.
não era o poder da palavra. Era o que ele dizia após a mensagem do apelo, que induzia as pessoas a isso, ao emocionalismo, e iam à frente. Então, Billy Graham terminava a mensagem e não falava nada. E as pessoas vinham à frente, milhares de pessoas. Depois disseram que era a música que estava induzindo as pessoas. Parou-se o fundo musical e as pessoas continuam vindo à frente aceitar Jesus, milhares delas. Billy Graham, o grande evangelista, o grande pregador da palavra da nossa era, ganhou multidões de pessoas para Jesus, e não é por conta do emocionalismo ou por conta do fundo musical, dos músicos que estavam ali tocando, mas sim pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem esse poder de convencer o homem do pecado. É a palavra de Deus. Então, pregar no poder do Espírito, e veja que aqui é pneuma mais logos, é graça e Espírito, é palavra e Espírito. Realmente, a pregação de Pedro estava recheada de conhecimento, mas também poder, graça. E Pedro, este Pedro que pregou aqui, ele vai escrever na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dizendo: crescei na graça e no conhecimento. Tem que ter graça e tem que ter conhecimento. Um pregador tem que ter graça e conhecimento. Porque para se pregar a palavra de Deus, precisa do preparo intelectual, que é ler livros, se aprofundar naquele assunto, entender o contexto, o que o texto está dizendo e assim por diante, fazer uso das ferramentas de interpretação, da hermenêutica, a exegese e assim por diante. Mas também se precisa do preparo espiritual, que é oração, consagração, jejum e assim por diante, para pregar a palavra de Deus. Por quê? Para ser testemunha, nós vamos ver que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 24, versículo 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para que vocês recebam a promessa do meu Pai. Atos 1 e 5, João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, vocês vão receber, não muito depois desses dias. Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Depois, ser-me-eis testemunha. Depois, primeiro ser revestido de poder. Depois, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É prerrogativa da testemunha, é prerrogativa daquele que leva o evangelho, ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, eu tenho dito, Robert Menzies fala isso, e também pastor César Moisés, no seu livro Teologia Sistemático Carismática, que ele fala a respeito que a teologia lucana, quando diz que o homem está cheio do Espírito Santo, está dizendo que este homem tem na sua vida a evidência do uso dos dons. Então, aqui, ser cheio do Espírito Santo, ele tem realmente a ação do Espírito Santo em sua vida. E um homem cheio do poder de Deus, que realmente, falando a respeito do batismo no Espírito Santo, Pedro tinha acabado de receber o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2, e vemos e entendemos que realmente é antagônico a experiência da regeneração e a experiência do batismo no Espírito Santo, que é posterior. Quando o homem aceita Jesus, ele passa a ser morada do Espírito Santo, ele é selado com o Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo quando receberam o batismo no Espírito Santo. É a segunda experiência de ser cheio do Espírito Santo, que tem como evidência falar em línguas estranhas, que é o batismo do Espírito Santo, é algo que deve ser buscado para que o homem, para que a mulher seja cheio do Espírito Santo, que batismo no Espírito Santo, ele já tem o Espírito Santo, agora ele vai ser, que batismo quer dizer mergulho, vai ser mergulhado,
será cheio do Espírito Santo. Então é prerrogativa daquele que leva a mensagem de ser cheio do Espírito Santo. Mas eu não recebi o batismo do Espírito Santo. Continue buscando e continue pregando, pedindo graça a Ele, o Paracleto de Deus, que é professor, que instrui, que auxilia, que conduz e assim por diante. São tantas prerrogativas desse Espírito Santo que está em você, já está em você. Amém? Então, ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, a teologia lucana, é ter em si as manifestações do Espírito Santo através dos seus dons. Então, veja e quem pode pregar? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Para quem que Jesus está dizendo isso? São os versículos da grande comissão, somados a Mateus capítulo 28, versículo 19 a seguir, e Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Vemos os versículos da grande comissão. Quem pode pregar? Para quem que Jesus está dizendo, ide? É para você, meu irmão. É para toda a igreja. É para todo salvo. Não está restrito ao púlpito. E veja que Charles Spurgeon, no seu livro Conselhos aos Ministros, ele vê o ministério de uma forma multifacetada. Porque o ministério não está fadado ao púlpito, não está fadado ali ao altar. Tem pessoas que nunca subirão ali para pregar ou para ensinar, mas estão inseridos em lugares, e esta é a visão de Charles Spurgeon, que o ministério está em todas as camadas da sociedade. Você está em lugares que eu não posso ir. O pastor Sérgio não pode ir. Mas você está lá, na faculdade, na escola, nas repartições públicas, no comércio, nas empresas. Você está lá e pode exercer o ministério e pode pregar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você pode falar de Jesus lá. Que visão maravilhosa tem do ministério Charles Spurgeon, de ver essa multiforme no ministério, que realmente não está fadado ao altar. É importante a pregação no altar. Sim, é importante. Mas também é importante você, no local onde você está inserido, cheio do poder de Deus, como Pedro, testemunhar das maravilhas de Jesus, testemunhar da graça, falar desse evangelho maravilhoso, mostrando através da palavra Jesus Cristo, pregando a respeito da palavra. E como Deus é maravilhoso. Um dia eu estava na portaria da empresa que eu trabalhava, sou formado na área da automação industrial, e até os 34 anos, dos 16 aos 34 anos, atuei nesta área em grandes empresas. E um dia eu estava na hora do almoço, na portaria, o porteiro ali disse para mim, Anderson, eu estou me sentindo tão cansado e oprimido, você tem uma palavra de Deus para mim? Ele não conhecia Jesus. E veja como que Deus é maravilhoso. Olha as palavras que ele disse. Eu estou tão cansado e oprimido. E eu, como pregador pentecostal, não perdi a oportunidade. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite universal. Que coisa maravilhosa. Pregue a palavra de Deus. E vemos aqui, no ponto 2, que os homens estavam olhando para eles, e era nítido que todos viam, fixando os olhos neles, que eles, Pedro e João, estavam cheios do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo para curar aquele coxo de nascença, no nome de Jesus, e aquele homem levantar e ser saltando, mas também estavam cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Que coisa maravilhosa! Poder pregar o evangelho cheio do Espírito Santo,
porque realmente só o Espírito Santo dá ao homem esta ousadia, coragem, intrepidez. E lembramos que realmente os homens estão olhando para nós, e lembramos sempre, falando de uma igreja que prega no poder do Espírito, que o púlpito é 100% dependência do Espírito Santo. Tem pessoas que sobem achando que vão abalar e descem abalados, humilhados. Mas há pessoas dependentes do Espírito Santo que sabem que ali não é só conhecimento, mas precisa de graça. Sobem humilhados, pedindo misericórdia, e realmente descem com o sentimento realmente que Deus usou naquela noite grandemente, porque o púlpito é 100% dependência do Espírito Santo. E aqueles que estão olhando, olham para esse e diz: Deus usou este homem, Deus usou esta mulher, porque ficou evidente que o Espírito Santo, eles fitando os olhos, viram que realmente o Espírito Santo usou este homem, usou esta mulher, porque as mulheres também têm ministério e elas também pregam, também ensinam, e Deus está usando também as mulheres para a propagação do Evangelho. Então isto é maravilhoso para cada um de nós, que realmente saber que os homens estão olhando para nós e que eles possam ver em nós poder de Deus, graça, enquanto falamos, e dizer: isto vem do céu. Não basta ser intelectual, não basta ter conhecimento, é bom. Não estou fazendo apologia a não estudar, porque eu estudei. Eu estou fazendo apologia para que você estude, mas também busque a graça, ousadia, como Pedro aqui está cheio do Espírito Santo. Não é um paradoxo ter conhecimento e ter em si as evidências do uso dos dons, ter poder na vida. Não é um paradoxo, é possível. Pedro era assim, Paulo era assim, João era assim, e podemos falar dos nossos pais na fé, os pais da igreja, que realmente eram pessoas cheias do Espírito Santo. Que você também tenha esta ousadia. Ponto 3, o Espírito glorificará a Jesus. Vemos que ele diz: por que estão olhando para mim? Como se eu, por meus próprios méritos, houvesse curado esse homem. Não fui eu. E agora ele aponta para Jesus. O Espírito Santo sempre glorificará a Jesus e apontará para Jesus. O milagre apontou para Jesus, ele não disse: sou eu mesmo. Nós vemos hoje, infelizmente, que alguns pensam que realmente é ele que faz. Sou eu, o egocentrismo. Ele acha que faz alguma coisa. Não, não somos nós. Somos miseráveis, nós não podemos nada. Nós, com muita humildade, pedimos para Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, esta é a senha, no nome de Jesus. Pedro não falou no meu nome, eu faço parte da roda íntima, fiz parte da roda íntima de Jesus. Não, ele falou no nome de Jesus. No nome de Jesus as doenças são curadas. No nome de Jesus, o milagre acontece. Não pense que é você. Se o Espírito Santo aponta para Jesus, como vemos aqui, se o milagre aponta para Jesus, quem somos nós para achar que estamos fazendo alguma coisa? Se você pregou, bonito. Se Deus fez algo através do seu ministério, pense, não é você. Você é um instrumento. Eu sempre tenho pedido a Deus nas minhas orações: Senhor, usa-me como instrumento na mão do músico, usa-me como arma na mão do valente. Nós somos realmente usados por Deus. Não sou eu sou usado por Deus. Você é usado por Deus, não é você. Aponte para Jesus. Saiba que se está acontecendo alguma coisa na sua vida, no seu ministério,
é misericórdia do Pai. Amém? Tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Vemos aqui no tópico 3 que Pedro sabe para quem está pregando. E aqui o comentarista, pastor Josué Gonçalves, um grande teólogo, escreve muito bem. Eu gosto das lições que ele comenta. Do estado de Rondônia, é um homem usado por Deus. E ele coloca aqui, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro sabe com quem está falando. E também a nossa mensagem deve impactar esta geração, que realmente também, a nossa geração contemporânea, ela é indiferente e insensível. Nós temos que impactar essa geração. Tem pessoas que não estão fazendo diferença, elas estão realmente sendo impactadas por essa geração. Não eles estão impactando essa geração. Nós devemos influenciar essa geração e não sermos influenciados. E a nossa mensagem deve impactar essa geração que não quer saber de Deus. O hedonismo, o culto ao prazer está aí. Vemos hoje que essa geração tem corrido com muita velocidade para o caos, para o mal. É uma agenda mundial que realmente não quer saber de Deus. Não cabe Deus nesta agenda. Mas que você possa pregar com ousadia a esta geração. Uma geração ignorante. Atos 3,17, que diz: agora, irmãos, eu sei que eu fizesse por ignorância, como também os vossos príncipes. Ele está dizendo o que fizeram com Jesus. Os atos dos homens lá fora no mundo são atos ignorantes por não conhecer o Jesus. E eles irão conhecer o Jesus através da sua pregação. Pedro usa isso e diz: vocês realmente eram ignorantes, não sabiam, mas agora eu vou dizer que esse Jesus que vocês mataram ressuscitou. E ele realmente era o Filho de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Que você possa pregar a essa geração ignorante que não conhece o Senhor. Que há um Jesus que pode mudar o destino da alma deles, que pode mudar o quadro da vida deles, que realmente Jesus Cristo é a solução para o homem. Faça isso, pregue esse evangelho. Ponto 2, a promessa da segunda vinda. E já estamos indo para o fim desta lição, número 3, falando a respeito da nossa pregação. Que a nossa pregação deve apontar para o arrebatamento da igreja, que a nossa esperança não está aqui. Nós cremos que aqui realmente a palavra de Deus nos ensina que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa esperança está no céu e aguardamos o dia maravilhoso do arrebatamento da igreja. Este mundo não tem mais solução, ele corre para o caos, mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está nos céus. Como escreveu Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, dizendo: se a nossa esperança estivesse apenas aqui nessa terra, seríamos os mais infelizes dos homens. Não, a nossa esperança não está aqui. Esse governo não vai conseguir fazer nada. Nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está nos céus. Uma nova terra para todos nós, uma eternidade com Cristo, e a nossa mensagem deve falar a respeito da eternidade. Sim, queira você ou não queira, existe uma eternidade. O homem vai encarar a eternidade, e essa eternidade pode ser com Cristo ou sem Cristo. Como aquele mancebo de qualidade, Marcos capítulo 10, queria saber: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para passar a eternidade com Cristo?
Muitos irão passar a eternidade sem Cristo. Irão para o inferno, e esse inferno será jogado no lago de fogo. Passarão a eternidade no lago de fogo, sem Cristo. Mas você pode passar a eternidade nos céus, com Jesus. Uma eternidade com Cristo. Prega o Evangelho. Cristo, Jesus falou em João capítulo 14. E essa esperança tem que estar viva no seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para vós, e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa de uma eternidade com Cristo. A conclusão, chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Eu abro um parênteses para dizer, nós somos escriturísticos, somos apegados à palavra. Realmente a pregação pentecostal é escriturística. Cuidado com as interpretações alegóricas, cuidado, seja adepto da interpretação textual, vai para o texto, pega o texto, não sai do texto. Pedro mesmo, sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos realmente exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Vai para o texto, faz a exegese do texto, extraindo o texto, o que o texto realmente diz, não forçando o texto, não torcendo o texto, fazendo exegese, fundamentando o sermão, o qual você vai pregar em textos bíblicos, escriturísticos, e você realmente será usado por Deus. Use a Bíblia, use as santas escrituras, e que ela seja a sua maior ferramenta na propagação do Evangelho da paz. Com a ajuda do amigo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, você pregará e almas aceitarão a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas. Deus abençoe você, meu amado amigo, meu amado aluno, amado professor, você que faz parte da escola bíblica dominical. Venha à escola bíblica, venha aprender a maravilhosa palavra de Deus, todo domingo às 9 horas da manhã, em todos os templos da Assembleia de Deus, aqui em Joinville. Meu abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e também o nosso vice-presidente, também coordenador geral da Escola Bíblica Dominical, pastor Eliseu Melfior. Deus abençoe a todos, o meu abraço.